Opa, e aí? Eu tava dando uma voltinha hoje pelo meu mapa do Minecraft e me veio um pensamento diferente hoje. Eu queria mostrar pras pessoas as construções que eu tô fazendo, eu queria ter algum lugar pra postar isso, mas eu também não queria que fosse só os vídeos das construções. E eu pensei, por que não eu postar sobre a minha gameplay enquanto eu leio alguma história do Reddit de fundo? E bom, é isso que eu vou fazer. Mas hoje é um dia de arrumar a casa. Eu tô aqui decorando as partes de dentro das minhas construções e ajeitando alguns terrenos. E é isso, vamos pra primeira história. Eu sou o babaca por me recusar a deixar minha esposa dar o nome do falecido marido para o nosso futuro filho? Conheci minha esposa há 4 anos. O amor da vida dela tinha falecido 4 meses antes. Um homem que ela conheceu a vida inteira e que era considerado o casal perfeito por toda a família e amigos. Ela estava começando a superar isso e voltar ao mundo dos encontros. Ela me contou no primeiro encontro o que tinha acontecido e explicou que ele seria uma parte importante da vida dela. Eu concordei e entendi. Minha mãe faleceu quando eu tinha 20 anos e meu pai ficou arrasado. Ele conheceu minha madrasta e eles são ótimos juntos. Mas ela entende o quanto minha mãe é importante pra ele, e eu queria fazer o mesmo. Ela ainda usa a antiga aliança no outro dedo e visita o túmulo dele regularmente no aniversário da morte dele. Eu entendo isso e não tenho problemas com nada disso. Agora vamos ao problema atual. Descobrimos que ela estava grávida há 5 meses, e só agora começamos a discutir seriamente os nomes. Eu sei, muito tarde, é um menino. Eu sugeri o nome do meu avô. Ela disse que era muito velho. Eu sugeri uma variedade de outros nomes e ela rejeitou todos, dizendo que saberia o nome certo quando visse. Alguns dias atrás, ela veio me falar comigo e mencionou em dar o nome de Jeremy, o nome do falecido marido dela. Eu imediatamente discordei e disse não. Ela começou a ficar chateada. Ela me acusou de não entender a angústia emocional que ela sofreu depois que ele faleceu e quer honrar a memória dele. Eu recusei. Eu disse de jeito nenhum. Isso não é algo no qual eu tô disposto a ceder. Ele não terá o nome do seu ex-marido. Isso é desrespeitoso com ele, nosso filho, comigo e com o falecido marido dela. Eu entendo que ele fez parte da vida dela, mas nosso filho não terá nenhuma relação com ele. Minha esposa começou a chorar e continuou tentando me convencer. Eventualmente, ela disse que só precisava de um tempo e que eu dormiria no sofá hoje à noite. Eu disse não. Se ela quiser dormir no sofá, pode, mas eu vou dormir na minha cama. Ela ficou mais brava e acabou dormindo lá embaixo. Ela ligou para a mãe dela e hoje a mãe dela me ligou e disse que eu sabia no que eu estava me metendo quando eu casei com ela. Minha esposa veio falar comigo e ofereceu colocar Jeremy como nome do meio. Eu recusei de novo. Eu sou babaca? Cara, claramente, a gente analisando esse caso, dá pra ver que a mulher ainda tem sentimento pelo outro homem. O que acontece, que ele realmente falou e admitiu. Ele entende que ela ia ter esse sentimento pelo ex-marido que faleceu. Porque no final de contas, eles não conseguiram terminar. Eles não é um ex. Ele morreu antes deles terminarem. E faz total sentido ela ainda ter esses sentimentos. A questão é que ela procurou, eu acho que um relacionamento cedo demais pra casar com outro homem e ainda ter filho com esse outro homem, sendo que ela totalmente ainda tá presa ao Jeremy, né? É que não é o nome real dele, mas ela ainda tá preso a essa pessoa. Eu acho que o pôster ele não é o babaca. E eu acho extremamente babaca da parte dela, né? Ela querer colocar o nome do ex-marido no filho dela, que agora ela tá com outro homem. Isso é simplesmente, tipo, muito estranho. Muito estranho. Porque como ela ia se sentir se, por exemplo, ele desse o nome de alguma das ex deles pra alguma. Vocês fossem ter uma filha. E eu penso que pior ainda foi a mãe ter juntado do lado da filha e dizer que ele tem que aguentar a filha dela, porque ele sabia que ele ia passar por isso, mas só que ele não tá ali pra ter que aguentar o luto do marido falecido dela pro resto da vida dele. E o bebê também é do cara. Ele pode decidir se o filho vai ter o nome ou não. E ele diz não, e tudo bem, ele não quer que o filho tenha o nome do ex-marido dela. E os dois fazem parte nessa decisão do nome, não é só da parte dela. Primeiro que ele pode decidir isso, né? Ele pode decidir, poxa, esse nome não dá. E ela também pode falar que os nomes que como ele tinha sugerido. E ela também tinha falado, não, esses nomes eu não quero, não gostei desses nomes. E tá tudo bem. E falar isso tá tudo bem. Você apresentar o nome e o outro recusar, ok. Agora, a reação
você vai dormir no sofá hoje por causa que você não aceitou esse nome. É extremamente desrespeitosa, eu acho que egoísta também. Além de que também ela tem essa conexão sim com o outro cara, mas o filho dela não tem que ter essa conexão com o outro cara. É ela com o filho dela, ele, o novo marido, com o filho dele. Não do ex-marido com o filho dele. É muito estranho querer esse tipo de conexão de alguém que nem vai cuidar do seu próprio filho. De novo, resumindo tudo, eu acho extremamente horrível isso que ela tá passando, esse luto que ela tem que passar, mas insistir nesse nome e falar que ele tá sendo desrespeitoso, ele não tá considerando a parte dela, sendo que ele considerou a parte dela e ainda considerou a parte dela antes deles começarem a estar juntos, antes deles casarem, é ignorar tudo que ele fez e ser babaca com ele, ainda mais quando ela manda ele ir dormir no sofá, sendo que ele não tinha feito nada de errado, ele negou o nome, assim como ela negou várias outras sugestões de nome que ele também tinha dado. Então, no final de contas, ela só não tava pronta pra um relacionamento novo, um relacionamento que ela ia casar e ter um filho, principalmente. Ela devia ter esperado um pouco mais as coisas se acertarem dentro dela com o coração dela, e talvez nem fossem se resolver todas de uma vez ou por inteiro, mas o suficiente para que esse tipo de coisa não acontecesse no novo relacionamento dela. Sou a vilã por ter mandado minhas 3 irmãs embora do meu casamento depois de elas chegarem com seus filhos? Minha esposa e eu nos casamos há 2 semanas. Queríamos um casamento sem crianças, então avisamos todos, minha família, sogros, amigos e parentes, e todos concordaram, exceto minha família. Tenho 3 irmãs, todas com filhos de 2 a 10 anos. Minha mãe disse que era ilógico não permitir crianças, pois 1. Isso nunca aconteceu na minha família, e 2. Minhas irmãs moram em cidades distantes, então as crianças não podem ficar sozinhas. Depois de muita discussão e outras pessoas se envolverem, me mantive firme e eles concordaram em não trazer as crianças. No casamento, ninguém trouxe crianças. Meus pais e tias já estavam lá, mas então vi 2 irmãs chegando com seus filhos. Vixe. Imediatamente, fui perguntar o que estava acontecendo. Elas começaram a discutir comigo quando eu disse que não as deixaria entrar com as crianças. Vi minha irmã mais velha chegando com os seus filhos no carro. Fiquei furioso e perguntei por que elas decidiram ir contra a regra e trazer as crianças. Minha mãe começou a gritar comigo quando eu disse às minhas irmãs que elas não eram permitidas entrar com as crianças. Todos estavam gritando comigo, eu tive que chamar a segurança para fazê-las sair. Meus pais e tia saíram um pouco depois. Eles ficaram muito bravos comigo. Recebi mensagens desagradáveis mais tarde e minha prima postou sobre meu casamento de merda no Facebook. Dias depois eu reuni minha família e expliquei que o que eles fizeram estava errado. Perguntei se eu permitisse minhas irmãs com meus filhos, que mensagem isso enviaria para os meus sogros e amigos que queriam trazer crianças, mas não puderam. Minhas irmãs discutiram comigo e descobri que minha mãe disse a elas para trazerem seus filhos e que ela lidaria comigo depois. Eu disse a elas que poderiam ter arranjado uma babá, mas minha mãe disse que elas queriam celebrar como uma família inteira. Disse que eu arruinei meu próprio casamento, fazendo um escândalo, e todos sempre se lembrarão do meu casamento como um desastre, um show de horrores por causa de mim e da minha esposa e a besteira de não ter crianças. Elas disseram que a única maneira de consertar isso é ter outro casamento ou festa e incluir todos, especialmente as crianças. Eu as chamei de irracionais. Perguntei à minha mãe de onde ela tirou a audácia de sequer exigir isso. Elas culparam minha esposa e alegaram que foi deliberado. Eu saí. Elas começaram a conversar com a minha esposa, tentando convencê-la que não aprovam o que aconteceu e que estão nos dando a chance de corrigir a situação. Caso contrário, o relacionamento está comprometido. Isso me deu dor de cabeça e não acho que o que eu fiz estava errado. Eu só queria que elas tivessem algum respeito por mim e pela minha esposa e a família dela. Bom, essa não é uma situação simples, né? Tipo, eu acho que ele exagerou por ter expulsado a família do casamento, mas ele que definiu as regras, né? Mas vamos lá, vamos analisar os pontos. Primeira coisa, ele avisou todo mundo de antemão, ele deixou claro que a festa não podia ter crianças, o que é um pouco egoísta, mas é o casamento deles, é o momento deles, eles que decidem o que vai ter ou não no casamento deles e o que pode ter ou não no casamento deles. E eles estão totalmente no direito disso. Mas não pensar que as irmãs também têm as filhas e os filhos deles
como que elas iam fazer com isso e o que tá também tudo bem. Se ele não quer de jeito nenhum crianças e ele sabe, porque ele deve ter pensado nisso também. Ele sabe que as irmãs dele têm filhos e ele pensou: não quero que tenham filhos aqui. E se minhas irmãs não tiverem que vir, que não venham, então. Que é uma situação egoísta, eu diria, mas, de novo, é o casamento deles, eles que decidem o que vai ter ou não no casamento deles. A família dele, no geral, foi bem desrespeitosa, né? Porque eles sabiam da regra, eles sabiam explicitamente da regra que tinha e ainda assim levaram as crianças. Não acho que tenha sido uma decisão correta só expulsar, mas como ele falou, como ia ficar com a outra família que também não tinha, que também tinha obedecido a regra, sabia dessa regra e essa outra família foi lá com os filhos e crianças e estavam todo mundo lá. Acho que era melhor ter controlado os danos de ter que ouvir da família da esposa o que ia acontecer, né? Tipo, de a família dele ter levado as crianças e a família dela não ter, do que ter expulsado a família dele. Mas, de novo, é a decisão dele. Não acho que foi correto, acho que isso foi babaca, mas foi muito mais babaca a família dele ter levado as crianças pra esse casamento, onde estava explicitamente dizendo que não tinha que ter crianças. E aí a gente entra no outro ponto, que foi a discussão que ele teve com a família dele, onde a família dele tava tentando se defender, falando que tinha que levar, como que a gente ia deixar as crianças aqui, a gente ia ter que pedir babá e tal, e não tinha como. Enquanto ele tava falando que tava explicitamente nas regras. Se não dava, tudo bem, não ia no casamento, ok. E aí a gente entra no ponto da mãe dele exigir um segundo casamento. E aí eu acho que foi extremamente babaca. Eu acho que de jeito nenhum ele deveria fazer esse casamento. A não ser que ele ainda queira manter os laços que vêm da família, da parte dele, com a esposa dele. E eu acho isso extremamente delicado, porque você tá cortando um dos laços muito importantes, que é o laço do sogro com o seu cônjuge. E é algo que eles têm que avaliar. Mas se fosse avaliar, tirando essa parte dessa relação que vai ter, eles não deviam. A mãe do esposo e as irmãs dele estão totalmente do lado errado da situação. E elas estão totalmente convencidas de que elas estão do lado certo. Eu ainda acho que isso é um caso muito delicado e que, primeiro de tudo, ele não devia nem ter expulsado a família dele do casamento. E que, aliás, antes disso, que a família dele não devia ter desobedecido às regras do casamento deles. Eles decidiram fazer esse casamento e muito menos deveriam ter culpado eles pelo escândalo que elas causaram no casamento. A culpa do escândalo é totalmente delas. Daria pra ter evitado da parte deles, com certeza. Ainda acho que elas estão no lado errado da situação. Bom, para nossa terceira história, esse é um caso bem esquisito. Vale a pena falar aqui que o pôster original ele tem 37 anos e é um homem, e a esposa dele tem 35 anos e é uma mulher. Eu fiz um teste de paternidade e agora minha esposa pode se divorciar de mim por causa disso. Socorro. Minha esposa e eu estamos casados há 12 anos. Temos 3 filhos e eu sempre tive essa sensação incômoda de que o nosso filho do meio não era meu. O mais velho e o mais novo se parecem muito comigo, mas meu filho do meio não. Minha esposa me mostrou uma foto do avô dela e ele se parece muito com ele, mas ele simplesmente não tem nenhuma das características da minha família. Ele parece extremamente diferente de qualquer outra pessoa da minha família. Decidi que queria um teste de paternidade para ficar tranquilo. Minha esposa ficou bem chateada quando eu mencionei isso, porque traição sempre foi algo que ela não aceita, mas eu vi isso como mais um motivo para fazer o teste. Eu disse a ela que, se ela não tinha nada a esconder, não teria problemas em fazer o teste. Testei meu filho e descobriu-se que ele é meu. Eu pensei que estava tudo bem e fiquei tranquilo, exceto que ela me disse que ia levar as crianças e ir para casa dos pais dela por um tempo. Quando perguntei por que, ela explodiu e disse que estava seriamente considerando se divorciar de mim por causa dessa palhaçada, que ela estava furiosa comigo por duvidar da lealdade dela a mim, sabendo como ela se sentia em relação à traição, e que ela nunca me perdoaria pelo que eu fiz com o nosso filho, fazendo-o questionar seu lugar na nossa família. Tentei fazer ela ver meu lado, que eu só queria ter certeza, e que certamente ela poderia entender
por que eu questionaria isso quando ele não se parece em nada comigo. Ela me disse que nunca me perdoaria por isso e que eu esperasse que meu orgulho tolo valesse o custo da minha família. Ela não fala comigo desde então. Preciso de conselhos sobre como fazê-la falar comigo e fazê-la ver o meu lado da história. E que não foi um ataque ao caráter dela, como ela parece pensar que foi. Eu não quero um divórcio. Obviamente, eu acho totalmente errado ele desconfiar da mulher dele. Não sei quanto que esse filho não se parece com ele, qual é essa grande diferença dele pra esse filho dele, mas ela tava limpa e ele tava errado por sequer desconfiar da mulher dele nesse caso. Mas esse caso teve outras atualizações aqui e eu vou ler elas aqui pra vocês também. Atualização. Então, já se passaram alguns meses e pensei em atualizar. Minha esposa finalmente concordou em conversar comigo, algumas semanas depois de eu postar e, como alguns de vocês disseram, ela não quer ficar comigo. Nós conversamos e basicamente tudo se resumia a ela querer o divórcio porque eu não confio nela e penso tão mal de seu caráter que pensei que ela passaria o filho de outro homem como o meu. Ela então disse que nunca me perdoaria por tratar meu filho de forma tão abominável. Que ele perguntou por que eu o odiava. Não percebi que o tratava de maneira tão diferente, mas aparentemente era óbvio. Tentei me defender, mas ela perguntou o que eu quis dizer então. Porque, por mais que eu tentasse disfarçar, eu a acusei de traição e tratei nosso filho como lixo, porque ele não era minha cara. Ela então mencionou que se perguntava se eu estava projetando porque apenas um de nós teve infidelidade em seu passado, e não foi ela. Isso doeu, porque embora sim eu tenha traído em 2 relacionamentos anteriores, nunca a traí. Eu disse isso, mas ela disse que nunca tinha traído. Mas isso não me impediu de acusá-la disso, não é? Então agora meus filhos não falam comigo e minha esposa quer se divorciar de mim. Tudo por causa de um teste de paternidade. Que na verdade não foi um teste de paternidade, né? Na verdade foi por culpa dele de desconfiar dela. Eu acho que reduzir... Cara, ele tá totalmente babaca. Mas vamos lá, tem mais atualização aqui pra ler também. Esse cara tá fornecendo uma história cada vez pior. Nova atualização. A esposa não vem com os filhos no Natal. Socorro. Minha esposa está se divorciando de mim. Se você precisar de todos os detalhes, pode verificar no meu perfil. Eu acho, mas resumindo, tudo acabou porque eu fiz um teste de paternidade. Eu quero passar o Natal juntos, mas minha esposa não quer passar comigo. Ela disse que dividiria o dia para que eu pudesse ver os 2 dos meus filhos, mas quero que ela e o terceiro filho venham também. Ela se recusa a fazer isso. Perguntei ao meu filho se ele queria me ver e ele disse que não, que ficaria com a minha esposa. Eu disse que não deveria ser punido continuamente por fazer um teste de paternidade e que as crianças merecem passar um tempo com uma unidade familiar completa. Ela disse que o nosso filho merece estar perto de alguém que não haja de uma forma que o faça sentir que eu o odeio. Tentei argumentar que ser uma unidade familiar completa novamente seria bom para todos e talvez pudéssemos até tentar nos reconciliar, já que ainda não quero o divórcio e acho que ela deveria me dar outra chance. Ela disse não, ofereceu-se para dividir o dia novamente e foi isso. Como posso convencê-la a vir passar o dia comigo? O comentário principal basicamente descreve o que a maioria das pessoas pensa. Como? Você não pode. Você parece não entender que o que você fez foi absolutamente um ataque ao caráter de sua esposa, um ataque monumental e uma rejeição bastante significativa do seu filho do meio. Embora tenha sido provado que ele era de fato seu, o pensamento estava em sua cabeça, como se você não quisesse reivindicá-lo sem provas absolutas, provas que você não exigia para os outros 2 por algum motivo. Eu não a culpo por nunca te perdoar disso. Você não tinha nenhuma evidência de traição. Era tão ignorante em genética que sentia que não ter um trio correspondente de mini-eus significava que um poderia não ser seu. Ela quer que você sofra por isso. E é isso o que você vai fazer. Você vai passar pelo Natal com os 2 filhos dos quais você nunca duvidou e sem a esposa e o filho dos quais você duvidou. Cara, eu concordo total com essa opinião. O cara foi totalmente babaca de desconfiar da mulher dele, mas ele ainda deu outra atualização e eu vou ler ela aqui pra vocês. Espero que a história não piore. Atualização. Preciso de conselhos sobre como fazer minha esposa falar comigo. Ajude, por favor. Minha esposa e eu estamos nos divorciando contra minha vontade por causa de eu ter feito um teste de paternidade. Ela não quis passar o Natal comigo, nem fez com que nosso filho do meio me visse. Embora tenha se oferecido para enviar nossos outros 2 e se recusou a jantar comigo no meu aniversário.
diário, apesar de eu ter pedido várias vezes pra ela fazer isso. Eu fiquei extremamente frustrado quando ela se recusou a me ver neste fim de semana e disse que precisava começar a trabalhar comigo para que pudéssemos resolver isso e que ela precisava parar de mimar o nosso filho e fazer com que ela me visse também. Minha esposa se recusa a trabalhar comigo e se recusa a enviar meu filho, que eu, nas palavras dela, tratei como uma merda, para me ver contra sua vontade. Eu realmente acho que se eu conseguisse fazer com que ela me visse, eu poderia convencê-la a conversar sobre isso comigo. Não quero ser a primeira pessoa da minha família a acabar divorciada. Minha mãe diz para dar um espaço para ela porque ela acha que errei ao fazer o que eu fiz. E qualquer chance de reconciliação precisa ser nos termos dela, não nos meus. Meu pai está realmente bravo comigo porque eu agi como um pedaço de merda, em palavras menos educadas, e arruinei meu relacionamento, e ele ficou completamente do lado da minha esposa e meu filho. Não quero deixar que isso continue piorando, então na verdade preciso de bons conselhos para fazê-la concordar em conversar sobre o assunto comigo. Claramente, quanto mais esse cara escreve, mais fica claro que não tá só na questão de ter sido um teste de DNA. Toda essa história foi uma onda de babaquice atrás de outra onda de babaquice. O cara foi literalmente o maior babaca que ele poderia ser. E ainda se achou na razão de tentar reconciliar com ela e de achar que ele não tinha feito nada demais. Mas ele totalmente descredibilizou a mulher dele. E pior do que isso, foi o que eles falam que aconteceu com o filho dele, que foi maltratado e que, segundo a mãe, o pai odiava o filho. Isso é loucura, porque em que mundo que você não vai amar seu filho, porque ele não é literalmente uma cópia sua? Cara, que loucura que é essa? E por que outro ponto é porque ele foi desconfiado da mulher dele, sendo que ele não tinha prova de que aconteceu alguma coisa, ou coisa do tipo. A única coisa que ele achou que realmente teria acontecido era geneticamente ele não se parece comigo. E a mulher tá totalmente no direito de não querer mais nada com ele e de proteger o filho dela que ele se recusou a tratar bem por não se parecer com ele. E era o filho dele. Ele rejeitou o filho dele porque não tava de acordo com o que ele queria pra ele de aparência. Imagina você não tratar seu filho bem, você odiar seu filho porque ele não se parece o suficiente com você. A cada post que passava, na verdade, eu ficava mais impressionado como que aquela mulher aguentou ele por tanto tempo, como que ela teve 3 filhos com esse cara, com esse enorme babaca. Ele acusa a mulher dele de infidelidade, ele trata o filho do meio dele mal, ele descobre que o filho dele é realmente filho dele, e ele quer fazer a esposa dele enxergar o ponto dele porque ele acha que não tá errado. E ele tá errado, tá completamente errado. E todo mundo fala pra ele que ele tá errado. E ele insiste em ter alguma reconciliação. A família dele fala que ele tá errado. A mãe dele fala que ele tá errado. Ele só tá completamente fora da realidade. Não tem cabimento pra essa situação dele. Literalmente não tem. Não tem cabimento pra essa situação dele. Bom, pro nosso próximo pôster, ele tem 35 anos e é um homem. Ele falou assim: Sou babaca por ler o diário da minha filha adolescente. Eu tenho uma filha de 16 anos. Sou pai solteiro desde que ela tinha uns 3 anos, pois consegui a guarda legal exclusiva por causa de alguns problemas de vício que a mãe dela tem. Nós temos um relacionamento muito bom, mas sempre me preocupo com ela não ter nenhuma mulher pra conversar. Nos últimos meses, ela não pareceu a mesma. Sei que ela passou por um término ruim, mas estou preocupado que seja mais do que isso. Tentei conversar com ela, e minha irmã mora logo ali na rua. Então ela também conversou com ela. Mas minha filha realmente tá na dela, e isso me preocupa. Ela saiu para ver os amigos dela pela primeira vez ontem, desde que a quarentena tinha começado, e perguntou se eu podia dar uma arrumada rápida no quarto dela enquanto ela estivesse fora. Eu concordei, porque ela faz muitas tarefas, mas ela não é boa em limpar o quarto. Enquanto eu estava colocando roupas de volta no armário dela, tropecei no que agora sei que é o diário dela. Eu não deveria ter lido além da primeira página, mas eu só queria saber se havia algo acontecendo que ela não estava me contando. Havia algumas coisas bem de partir o coração para um pai ler, sobre como ela se sentia mal consigo mesma. Então, quando ela chegou em casa, eu toquei no assunto com ela. Ela me perguntou por que isso tinha vindo à tona de repente e quando eu disse que eu tinha lido o diário dela, ela surtou completamente e me disse que foi uma absoluta violação de privacidade e que ela está completamente humilhada. Eu disse a ela que só estava tentando protegê-la e ela disse que não era da minha conta e se trancou no quarto e não falou comigo desde então. Sou babaca?
Eu sei que eu vou ter uma opinião controversa nesse aqui. A maioria dos comentários estão dizendo que ele foi o babaca. E eu concordo, ele foi o babaca. Só que eles estão sendo muito duros com o rapaz, dizendo que ele fez a filha dele nunca mais confiar nele e que em nenhum momento ele pensou de verdade na filha dele. O que eu discordo, ele na verdade pensou sim na filha dele. Se estivesse no lugar dele como um pai, eu não sei se eu faria diferente dele. Não sei se eu não teria lido aquele diário. Eu sei que o cara não fez com más intenções. Eu sei que é errado. Eu sei que é errado invadir a privacidade dela. Mas ele não fez isso com más intenções. E ele fez bosta, todo pai faz bosta. Então agora ele tem que decidir que tipo de pai que ele vai ser. Ele tomou uma decisão ruim, mas não quer dizer que ele vai tomar todas as decisões ruins. Não quer dizer que por isso ele é um babaca. Ele foi um babaca. Ele agiu que nem um babaca. E isso acontece. Ele tem que garantir pra filha dele agora que ele é alguém de confiança. Ele tem que conversar com ela e deixar claro pra ela que ele não fez isso por mal. E um pai nunca faria isso por mal. Ele tava preocupado com ela, muito preocupado. Eu não sei qual que era o nível que ele tava vendo a filha dele pra ter que invadir a privacidade da filha, entende? Não sei o quanto ele tava desesperado com a filha dele pra ter que abrir o diário, ler o diário inteiro pra saber o que tava passando na cabeça da filha. E não sei se eu não faria o mesmo também. E não necessariamente isso é o fim do relacionamento dele com a filha dele. Ele vai dar um tempo pra ela, ele vai deixar ela vir pra ele até quando ela estiver pronta e vai pedir desculpa pra ela. E é o certo a se fazer, mas não é como se isso fosse o fim do mundo para o relacionamento deles. Eu mesmo já passei por muitos casos também que meus pais invadiam minha privacidade, e eu tenho certeza que muita gente aqui também, com certeza, vai ter passado por isso, onde os pais invadiram a privacidade. E ainda vai ter essa dor também. Poxa, meus pais invadiram minha privacidade, acho isso muito errado. E é uma coisa que eu também acho muito errado, mas os pais erram e nem por isso é o fim. E também os nossos pais se preocupam com a gente. E o pai dela sentiu que tinha algo errado e ele foi ver, procurar saber, e realmente tinha algo errado. Ele não deveria ter mexido no diário, ele devia ter confiado na palavra dela, ter escutado ela e ter ouvido ela falar esse tipo de coisa pra ele. Mas todo mundo erra, não é como se ele tivesse feito a maior babaquice de todas, não é como se ele fosse um ditador dentro de casa. Ele precisa provar pra ela que ele é de confiança e deixar ela tomar o tempo dela também, pra ela perdoar ele. Agora, essa daqui é uma história muito boa. Essa daqui. Um ladrão de almoço de escritório comeu minhas sobras picantes e agora está me acusando de envenená-las. Temos uma geladeira no trabalho. Até agora, nada do que eu tinha nela foi roubado. Sou bem novo e outros me disseram que este era um problema. Minha comida é sempre muito, muito picante. Eu simplesmente adoro assim. De qualquer forma, eu estava sentado na minha mesa quando um colega meu de trabalho saiu correndo com dificuldade para respirar. Então, ele correu pelo banheiro e começou a vomitar. Acontece que quando ele comeu meu almoço, claramente rotulado, e que também estava em uma caixa de almoço com isolamento térmico para mantê-lo frio do trabalho para casa, pois é uma longa viagem. Não havia nada diferente no almoço naquele dia. Na verdade, eram apenas as sobras do meu jantar da noite anterior. Um dia depois, meu chefe entra e me pergunta se eu tentei envenenar essa pessoa. Claro que neguei que tivesse feito isso. Até tirei o almoço do dia atual e dei pro meu chefe ele experimentar um pouco. Ele ficou impressionado com o quão picante que era, mesmo que ele tenha dado apenas uma pequena mordida. Em seguida, continuei comendo várias colheradas para provar que eu podia comer sem problemas. Ele disse para não me preocupar, que estava claro para ele que eu não tinha intenção de fazer mal. Meu colega de trabalho não deveria ter comido a minha comida, etc, etc. Achei que o problema tinha sido resolvido. Uma semana depois, fui chamado no RH para uma investigação, alegando que eu realmente tentei fazer mal a essa pessoa e essa investigação ainda está em andamento. O que me confunde é que nada foi dito sobre esse cara tentar roubar meu almoço. Quando levantei a questão, eles disseram algo como: não podemos provar que ele roubou nada. Estou confuso com isso. Achei que a prova seria clara. Meu chefe está do meu lado, mas o RH parece estar tentando me enforcar. O comportamento deles é bastante agressivo. Mesmo que meu chefe me apoie, eles simplesmente ignoram tudo o que ele diz. Ou seja, ele diria: isso claramente não é o caso.
e a funcionária do RH nem olharia na direção dele e continuaria falando. Além disso, o RH afirma que seria perfeitamente legítimo que o referido colega de trabalho tentasse me processar. A maneira que foi dito isso aparentava que eles sugeriram isso a ele como um curso de ação. Como alguém pode ser pego roubando meu almoço e depois virar e me dizer que eu estava errado? Não entendo nada. Não sei o que fazer. Tenho medo de perder meu emprego por causa disso. Vocês podem me dar algum conselho? Cara, que história maluca, 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 maluca. Os caras estão tentando demitir ele porque roubaram o almoço dele. É literalmente isso. O cara levou o almoço, roubaram o almoço dele, tava muito apimentado. O cara tá querendo acusar ele que tentou envenenar ele, sendo que o cara roubou o almoço dele. Roubou o almoço dele. Como assim, cara? Tá. Mas beleza, essa história tem mais uma atualização e parece que as coisas pioraram um pouco. Atualização. Acabei sendo demitido do RH, pois ela disse que havia prova suficiente para me dispensar antes que meu chefe principal voltasse. Uma semana depois, recebi uma ligação do dono da empresa me pedindo para voltar com um pedido de desculpas. Tanto a funcionária do RH quanto o ladrão foram demitidos. Ele também me deu um aumento muito generoso, suponho que para encobrir tudo. Aceitei e estou de volta ao trabalho. Por mais que eu odeie ir com base em fofocas do escritório, parecia que a funcionária de RH e o ladrão de comida podem ter tido um relacionamento romântico. Eles eram vistos muito juntos fora do trabalho, etc. Então, presumo que ela estava tentando proteger ele. Ela pode até ter acreditado nele e achado que eu estava tentando incriminá-lo ou algo assim. Quem sabe? Duvido que eu tenha uma resposta agora. Agora estou trabalhando na posição anterior, com quase o dobro do meu salário. Então é uma ótima reviravolta. O chefe também abriu mais portas para mim, oferecendo diferentes cursos de treinamento que serão pagos por mim. É obviamente para me manter feliz e me impedir de tomar qualquer ação legal. Mas o que mais eu poderia pedir? Algo irreal aconteceu e foi mais do que corrigido. Eu teria ficado feliz em apenas ter meu emprego de volta. No entanto, eu preferia não ter passado por tudo isso. Só espero nunca mais ter que passar por esse tipo de coisa. Eu realmente não tenho um grupo de apoio. Então estava à beira de perder meu apartamento e etc. De qualquer forma, obrigado pelo conselho. Eu não tinha para onde ir. Essa história teve um final feliz, finalmente, né? Mas é muito louco pensar que são adultos recebendo dinheiro e roubando a comida dos outros. São literalmente ladrões no meio do trabalho. Você tá roubando a comida do seu colega. Isso é loucura. É tipo, você não tem nenhum respeito por ninguém ali. Pelo visto também, nem pelo chefe eles tinham respeito. Por sorte, o chefe ele ficou do lado do pôster original e deu certo pra ele. Mas isso poderia ter ido pra um lado muito errado. Imagina esse cara ficar sem trabalho e não conseguir pagar o apartamento dele por causa desse erro idiota de outra pessoa que roubou a comida dele. Olha que loucura. As pessoas não têm consciência realmente de quem elas estão ferindo com as ações que elas estão tomando. Mas de novo, eu fico muito feliz que o cara conseguiu o emprego de volta, que esses dois babacas eles foram demitidos do trabalho, né? E que agora ele tá recebendo o dobro do que ele recebia. E sem essas pessoas babacas no trabalho dele. Espero que não tenha mais ninguém assim nesse ambiente. Vai saber, né? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Na verdade, esse vídeo ele ficou muito grande e eu resolvi dividir ele em duas partes. Então, essa vai ser a primeira parte e em breve eu vou estar postando a segunda parte desse vídeo. E aí, se você gostou do conteúdo, eu te peço por favor para que você se inscreva e curta o vídeo. E se você não concorda com alguma das minhas opiniões, ou se tem alguma coisa para acrescentar, eu adoraria que a gente pudesse conversar sobre isso nos comentários, mas lembre-se de ser respeitoso também. É isso, um abraço, gente.